Olá, quarto ano, boa tarde, que bom. Nossa aula hoje será de geografia, tá certo? Que Deus abençoe vocês poderosamente, certo? Estou sempre orando por cada um de vocês, pois vocês tanto são especiais para Deus como para mim também, tá certo? Então hoje nós vamos trabalhar na página 16. Aqui tem, você sabia, então saiba mais sobre o trabalho infantil. Então, no Brasil e no mundo, a exploração do trabalho infantil, ele é um grave problema, considerando um crime ou uma violência. Milhares de crianças, elas, ao invés de estar na escola, eles estão trabalhando na rua, ou eles estão trabalhando nas lavouras, ou em fábricas, prejudicando o quê? O seu desenvolvimento de modo geral. Por quê? Porque nós sabemos que lugar de criança é na escola, estudando, tá certo? Então, vocês têm que conviver com crianças da mesma faixa etária de vocês. E vocês também têm que brincar, têm que estudar, certo? Vocês têm direitos e também têm deveres, tá certo? Então, sabemos aí que na página 17 vocês vão encontrar um mapa do Brasil sobre o trabalho infantil. Então, tem aí, de acordo com os dados do IBGE de 2017, qual é a quantidade de crianças e adolescentes explorados por meio do trabalho infantil? É de 1,8 milhões de crianças nesse momento estão sendo exploradas com questão de trabalho infantil, certo? Ao invés de estarem na escola, crianças e adolescentes estão trabalhando. E a gente sabe que isso é crime, isso é violência contra a criança e o adolescente. Então, observando aí no mapa, eu quero que vocês indiquem as duas unidades da federação com maior concentração de trabalho infantil. Então, a maior concentração vocês vão encontrar em São Paulo e em Minas Gerais. Esses dois países é onde existe o maior número de crianças trabalhando. Em sua opinião, por que as crianças e os adolescentes não devem trabalhar? Por quê? Criança, ela tem que estudar, certo? Elas têm que conviver com a sua faixa etária de criança, brincar. Ela tem que ter um ambiente saudável. Para quê? Para o seu desenvolvimento físico, mental e intelectual, tá certo? E o emocional também. Então, viram agora na página 18, nós vamos trabalhar sobre rede de transporte no Brasil. Então, vocês sabem aí, no bairro onde você mora, certo? Provavelmente há vias para transporte de carga pelos quais são transportados o quê? Os alimentos, as matérias-primas, os produtos industrializados, entre outras mercadorias. A integração entre o espaço rural e urbano depende da importância de quê? Da infraestrutura, certo? Dos meios de transporte, ok? Então, para os diferentes tipos de mercadoria, quantidades à distância entre outra origem e o destino, eles utilizam-se o quê? Meios de transporte mais adequados. Por exemplo, para o abastecimento da população, com mercadorias como vegetais, frutas, verduras, laticínios, carnes e ovos, é realizado pela rede de quê? De transporte rodoviário. E geralmente o transporte de alimentos perecíveis, o que são alimentos perecíveis, pessoal? São aqueles que se estragam com mais facilidade, certo? É realizado dentro do município, aproximando os produtores rurais dos consumidores da cidade. Então, os transportes de matéria-prima, eles dependem e de produtos industrializados, eles podem ser feitos a distâncias maiores, certo? E conduzir um grande volume de mercadorias para atender a população rural, urbana e os setores da economia. Então, nós vamos observar o quê? Que aí nós temos o centro de abastecimento de produtos de hortifruti, cultura de Campo Grande e Mato Grosso. Então, aqui o comércio é feito dentro do município. Aqui vai ter a comercialização entre o pessoal da zona rural e os comerciantes da cidade. Então, o transporte aí, ele vai levar muito tempo para chegar ao seu local de origem? Não. Por quê? Porque aqui está tendo o quê? Produtos o quê? Perecíveis, são frutas, verduras. Então, pode ser que se estrague se for um tempo muito longo, certo? Mas produto como matéria-prima, produtos industrializados, eles demoram, mas então a carga pode ser maior e pode demorar mais um pouco e não vai se estragar. Agora, na página 19, eu quero falar para vocês sobre a canalização externas ou subterrâneas, que transportam produtos específicos ao longo das distâncias, certo? Eles são chamados de dutovias. Esse tipo de transporte ele é dividido em três grupos. Os principais são
Oleoduto, que transporta o gás natural, o petróleo e derivados da gasolina. Gasoduto transporta o quê? O gás natural. E nós temos minerodutos, que transporta minérios de ferro e outros produtos químicos. Aí vocês estão observando cada um deles. Então, entre os transportes hidroviários, vão se destacar o quê? A cabotagem. Professor, o que é cabotagem? É um tipo de navegação, certo? Ele é realizado no litoral com a terra vista, à vista, tá certo? Entre portos de um mesmo país ou portos de pequena distância. Então, cabotagem é isso aí. É a navegação, ela é realizada no litoral, mas que você está vendo a terra e vai para um porto, certo? Porto vizinho ou um porto de pequenas distâncias. Então, isso aí chama cabotagem. Então, analisa a infográfico na página 20 e responda as questões a seguir. Qual o transporte de carga é mais utilizado no Brasil? Rodoviário, não é? Então, qual é o transporte de carga menos utilizado no Brasil? O aéreo. Qual o tipo de transporte de carga é o mais utilizado no Brasil? Aí você é o segundo mais utilizado, porque o primeiro é o rodoviário, o segundo é o ferroviário. Vocês vão obter essas respostas de acordo aqui, ó, com a página 20, tá certo? Vai ter um gráfico aí, um gráfico de pizza, então aí vai estar dizendo a porcentagem de cada uma delas. Então, observe o mapa a seguir e depois responda as questões. Porto Brasileiro. Então, aqui vai ser hidroviário, certo? Porto Brasileiro que atende às navegações de cabotagem. Qual é o tipo de transporte representado no mapa? É a navegação de cabotagem, ou aquaviário, ou hidroviário. Tudo isso vem pelo mar, certo? O que significa a navegação de cabotagem? Isso aí eu acabei de explicar agora. Em sua opinião, a geografia no Brasil é favorável a esse tipo de transporte de carga? Justifique sua resposta. Aí você vai dizer se ele é favorável ou não, certo? Então, aqui na página 22, faça a leitura do texto e a imagem a seguir. Então, aqui vocês vão fazer a leitura desse texto. Aí nós temos o mercado Veu-Perso, no município de Belém, Pará. Então, vocês estão observando aí. Aí vocês vão dizer qual é o principal tipo de transporte utilizado para entregar os produtos no mercado Ver-Perso. Quando vocês lerem, vocês vão ver que ele só faz aí por meio de quê? Por meio de canoas, de barco da região, de acordo com a leitura que vocês irão fazer. Vocês vão respondendo. Qual a origem do nome do mercado Ver-Perso? Quando vocês lerem o texto, vai estar dizendo aí qual a origem desse nome. Além da comercialização de produtos no setor primário, que outra função importante o mercado Ver-Perso desempenha? Aí vocês vão dizer aí a função cultural, pois representa uma importância, atração turística da região. Muitas pessoas vão até aí para conhecer e comprar também, tá certo? Então, pessoal, nossa aula hoje ficará por aqui, tá certo? E até amanhã com nossa aula de ciências. Tá bom? Então, tenha uma tarde abençoada, mas estarei também no privado mandando outras atividades referente ao folclore brasileiro. Lá eu vou dar uma explicaçãozinha melhor, tá certo? Com relação a isso e dizer qual é a atividade que vocês irão fazer. Então, beijo no coração de vocês.